Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 190 a 192 da mensagem A Era da Igreja de Tiatira. E ali o irmão Brana continuava falando sobre o domínio da mulher, sobre uma mulher dominante, sobre uma fêmea dominante, a qual o irmão Brana disse que é a maior desgraça que pode haver no mundo. O irmão Brana, após falar disto no lado natural, uma mulher natural, dominante, então ele fala da mulher dominante na parte espiritual. Ali naquela era da igreja de Tiatira, aquela falsa igreja, aquela falsa vinha que se apostatou, ela foi uma mulher dominante durante as eras negras da igreja. Ela dominou, ela, através do poder do Estado, através do poder do governo que a ela foi concedido, ela dominou a todos aqueles que não concordassem com ela. Ela era uma fêmea dominante, uma mulher dominante. Ela não era submissa a Deus, a Cristo. Esta falsa igreja não era submissa a Cristo, e Cristo é a palavra. Ela não se submetia à palavra de Deus, não importava o que a palavra de Deus dissesse. Ela tinha seus credos, seus dogmas, suas tradições em lugar da palavra de Deus. Ela não ouvia o marido, ela não ouvia a Cristo, ela não ouvia a palavra. Assim como uma verdadeira mulher ouve seu marido, assim a verdadeira igreja ouve a Cristo, e Cristo é a palavra. A verdadeira igreja não tem suas próprias ideias, suas próprias interpretações, mas ela diz aquilo que a palavra disse, aquilo que a palavra da hora tem dito, temos que dizer também, não acrescentar nem tirar, mostrar que somos tipo da igreja, que somos a verdadeira igreja, que somos a noiva, a esposa de Cristo, não como esta falsa igreja que dominou nas eras negras, pois ela não se submeteu ao cabeça, que era Cristo. E durante 900 anos, cerca de 900 anos, esta igreja dominou. E ela destruiu e aniquilou as ciências, as artes e os cristãos que não concordavam com ela. Durante cerca de 900 anos, que foi a duração desta era da igreja de Tiatira, de 606 depois de Cristo a 1520 depois de Cristo, durante esses 900 anos ela dominou e destruiu tudo que estava no seu caminho. Esta igreja de Roma era tão pagã e maligna quanto a rainha Atália, que procurou destruir toda a semente real e quase teve sucesso. Porém, Deus preservou um, e dele vieram mais fiéis. Assim, Deus preservou um pequeno rebanho naquela longa noite tenebrosa, e de sua verdade finalmente levantou-se um Lutero. Assim como a rainha Atália, filha de Jezabel, que destruiu quase que toda a semente de Deus que havia naqueles dias, assim foi esta falsa igreja de Roma. Ela destruiu quase toda a semente de Deus nas eras negras da igreja. Mas sobraram muitos poucos fiéis, e deles surgiu um Lutero, que se levantou na quinta era da igreja e protestou aquele sistema anticristão, protestou contra aquela Jezabel que predominava, aquela falsa profetisa que dominava sobre o povo. E o irmão Brana diz que a igreja, por muito tempo, foi dividida em dois grupos, ocidental e oriental. E às vezes, do Oriente ou do Ocidente, surgia um homem, se levantava um homem que tentava protestar contra essa igreja, protestar contra esta falsa profetisa. Um deles foi Francisco de Assis, que veio do Ocidente. Hoje a Igreja Católica diz que ele é um santo, mas ele protestou este sistema. Assim como a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa, mas sabemos que ele nunca esteve em Roma,
Assim foi com Francisco de Assis. O irmão Branham diz que ele, verdadeiramente bem-sucedido por um tempo ele foi, seu trabalho foi finalmente subjugado pela hierarquia de Roma. Outro que protestou esta igreja foi Pedro Valdo, de Lyons. Vocês podem pesquisar até mesmo na internet, os valdenses, que foi um povo separado, um povo que não concordava com a doutrina da falsa igreja. E estes valdenses foram mortos cruelmente pela igreja. Milhares de pessoas que haviam se refugiado, se separado, foram mortos brutalmente. Então, todos estes que vieram antes de Lutero não tiveram sucesso em protestar a falsa igreja. Porém, quando Lutero veio, então teve sucesso. Mas nesta quarta era da igreja, houve outros 2 homens, e estes tiveram mais sucesso. E o irmão Branham diz, entretanto, houve 2 homens nas Ilhas Britânicas, cujos ministérios na palavra e em obras podiam suportar o teste da verdade. Foram eles São Patrício e São Columba. Foi a São Columba que coube o quinhão de ser o mensageiro. Ali houve 2 homens na Grã-Bretanha, ali nas Ilhas Britânicas. Um foi São Patrício, que é mais um que a Igreja Católica diz que foi um dos seus santos. Mas ela matou 100.000 dos convertidos de São Patrício. O irmão Branham diz aqui na página a seguir. E São Patrício foi um homem poderosamente usado por Deus. Na mensagem Quem é este Melquisedeque, parágrafo 164, o irmão Branham chega a chamar ele de profeta. Embora ele não tenha sido o mensageiro da quarta era da igreja, o irmão Branham chamou ele de profeta, porque profeta é um pregador, e Deus levanta vários profetas, verdadeiros pregadores, durante todas essas eras da igreja. E São Patrício foi um deles. O irmão Branham diz nesta mensagem, porque a Igreja Católica falhou em ver São Patrício como um profeta de Deus. Ele foi um profeta de Deus, o irmão Branham diz, um pregador verdadeiro da palavra, não vidente, mas ele pregou a verdadeira palavra, a porção da luz da palavra que ele tinha para o seu dia. Mas, embora tenha sido um homem usado por Deus, ele não foi o mensageiro da era da igreja de Tiatira, mas foi São Columba. E o irmão Branham diz, embora o mensageiro da era de Tiatira fora São Columba, quero falar um pouco sobre a vida de São Patrício, como um exemplo para nós e também para mostrar a mentira da alegação de Roma, de que São Patrício, assim como Joana d'Arc, foi mais um dos seus. Patrício nasceu da irmã de São Martim, na pequena cidade de Bonaverne, às margens do rio Clyde. Eu vou ler aqui a história porque é difícil decorar essa história aqui. Um dia, enquanto brincava à beira-mar com suas 2 irmãs, uns piratas se aproximaram e raptaram todos os 3. Falando de São Martim, enquanto ele brincava com suas irmãs, piratas o raptaram, ele e suas irmãs. Para onde as irmãs foram, ninguém sabe. Porém, Patrício, seu nome era Sucate, seu nome verdadeiro era Sucate, foi vendido a um capitão na Irlanda do Norte. Sua tarefa era cuidar de porcos. Para fazer isto, ele treinou cães. Tão bem treinados eram seus cães que muitas pessoas de longe e de perto vinham comprá-los. Em sua solidão, ele voltou-se para Deus e foi salvo. Então veio o desejo premente de escapar e retornar ao lar e aos seus pais. Ele idealizou um plano que empregava grandemente a sua habilidade como treinador. Ele ensinou os cães a deitarem-se sobre ele e cobrirem seu corpo cuidadosamente, e não se moverem até serem mandados. Assim, um dia, quando seu dono vendera diversos cães, Patrício mandou que os cães, exceto o líder do bando, entrassem no barco. O líder do bando, ao qual ele então dera um sinal secreto, fugiu e se recusou a embarcar. Enquanto o patrão e o comprador tentavam pegar o cão, Patrício entrou no barco e sinalizou aos cães para cobri-lo. Depois, com um assobio, trouxe o líder do bando para dentro do barco e sobre ele. Uma vez que Patrício não estava em nenhum lugar à vista, o comprador içou a vela e fez-se mar afora. Depois de se assegurar que o capitão estava bastante longe para voltar, Patrício deu outro sinal aos cães que fez com que eles tumultuassem.
Então ele apareceu e disse ao capitão que, a menos que ele o deixasse em terra firme no seu lar, ele mandaria os cães continuarem tumultuando e assumiria o comando do navio. Entretanto, o capitão era cristão, ouviu a história do rapaz e de bom grado deixou em terra firme no seu lar. Então o capitão deixou São Patrício de volta ao seu lar, após ele ter sido raptado por piratas e ter sido vendido para o capitão. E daí o irmão Brana diz: lá Patrício foi para a escola bíblica e retornou à Irlanda, onde pela palavra e pelo poder de Deus, com muitos sinais e prodígios, ganhou milhares para o Senhor. Então Patrício retornou à Irlanda e ali, através do seu ministério, muitos sinais e prodígios foram operados. Em nenhuma ocasião sequer ele foi a Roma, nem em tempo algum foi comissionado por Roma. A verdade é que quando Roma finalmente fincou o pé sobre a ilha e quando viram que o tempo era oportuno, mataram mais de 100.000 cristãos que através dos anos tinham crescido a partir do grupo original que tinha vindo ao Senhor sob a direção de São Patrício. Eles dizem que São Patrício é um dos seus santos, mas eles mataram 100.000 dos convertidos de São Patrício, e assim fizeram com Joana d'Arc, e assim fizeram com os homens de Deus que foram enviados durante as eras da igreja. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.